A verdade é que ninguém fica motivado o tempo todo. A motivação é instável, depende de humor, ambiente, energia, circunstâncias. Se você baseia sua vida em se sentir animado, vai viver parado. O que realmente muda o destino de alguém não é a motivação, mas a capacidade de agir mesmo quando a mente está pesada, o corpo cansado e o emocional não ajuda. Hoje vamos entender, de forma lógica, prática e espiritual, como treinar seu cérebro para agir mesmo sem vontade, criando um funcionamento interno mais estável, disciplinado e resistente. E para isso, vamos dividir em 10 partes, cada uma com explicação e solução do mesmo tamanho, para que você termine esse vídeo realmente preparado para agir no silêncio, no cansaço ou até na dúvida. Entender que a ação precede a motivação. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisam se sentir motivadas para só então começar. Isso é um erro cognitivo comum. O cérebro humano funciona ao contrário. Ele libera dopamina depois que você entra em movimento. Ou seja, você só cria vontade quando já começou. Quem espera querer fazer se mantém travado, porque o próprio sistema biológico não foi ativado. Treine o método dos 2 minutos de início obrigatório. Não é para fazer tudo, nem para fazer bem. É apenas para começar. Ao sentar para estudar por 2 minutos, caminhar 2 minutos, arrumar 2 minutos, você ativa o circuito neural da ação. Isso faz seu cérebro liberar a dopamina necessária para continuar. Você não cria motivação pensando, você cria motivação iniciando. Reduzir a complexidade da tarefa. Grande parte da desmotivação vem da sensação de que algo é grande demais, difícil demais ou demorado demais. Quando o cérebro interpreta uma tarefa como pesada, ele ativa mecanismos de autoproteção que geram procrastinação. O problema não é falta de vontade, é excesso de complexidade. Transforme tudo em microtarefas claras. Em vez de estudar 2 horas, transforme em escolher o material, abrir o arquivo, revisar o primeiro parágrafo. Ao quebrar o objetivo em partes mínimas, o cérebro percebe algo leve, acessível e executável. Microtarefas reduzem resistência mental e permitem que você entre em fluxo sem perceber. Criar um ambiente que reduza a fricção mental. Seu ambiente físico e digital pode trabalhar contra você e roubar sua energia. Bagunça, barulho, notificações e distrações formam microinterferências que drenam sua capacidade de iniciar. Às vezes, você não está sem motivação, está apenas sobrecarregado por estímulos demais. Crie o que chamo de zona de ação neutra. Um ambiente com tudo o que você precisa e nada do que te distrai. Silencie notificações, deixe apenas o essencial à vista e prepare o local antes de começar. Quando o ambiente está preparado, sua mente gasta menos energia e a ação surge sem que você precise querer. A motivação varia aleatoriamente, mas a energia segue padrões. Quando você tenta agir em horários onde naturalmente está mais cansado, a fricção aumenta. Muitas pessoas rotulam isso como preguiça, quando na verdade é apenas falta de alinhamento entre tarefa e energia disponível. Observe uma semana inteira e identifique seus horários de alta e baixa energia. Use a alta energia para tarefas difíceis e a baixa energia para tarefas mecânicas. Trabalhar com seu corpo, e não contra ele, reduz drasticamente a resistência e faz a ação fluir mesmo sem motivação emocional. Treinar o cérebro para operar por identidade, não por emoção. Um dos maiores motivos que fazem as pessoas perderem consistência é a dependência emocional. Elas acreditam que precisam sentir vontade para agir. Isso cria um funcionamento altamente instável, porque as emoções oscilam o tempo todo. A identidade, por outro lado, é estável.
Quando você age a partir da identidade que constrói, e não do humor que sente, seu cérebro cria vias automáticas de ação. É por isso que pessoas disciplinadas parecem agir no piloto automático. Elas não estão motivadas. Elas apenas têm clareza sobre quem são e sobre o padrão que decidiram seguir. A identidade é a estrutura mental que sustenta a ação, mesmo nos dias difíceis. Comece a reforçar diariamente afirmações de identidade, não de resultado. Diga a si mesmo: sou alguém que faz o que precisa ser feito. Sou alguém que cumpre rotinas, não emoções. Sou alguém que age mesmo inseguro. Repita enquanto age. Com o tempo, o cérebro começa a reconhecer esse padrão como verdade e passa a ajustar suas decisões automaticamente. A identidade se torna o motor da ação e você para de depender da motivação como combustível primário. Reduzir o perfeccionismo para eliminar a paralisia inicial. A desmotivação, muitas vezes, não é falta de energia, mas excesso de expectativa. O perfeccionismo faz você acreditar que precisa fazer do jeito certo para valer a pena, e isso cria uma barreira interna enorme. Quando seu padrão mental é tudo ou nada, o cérebro entende que iniciar é perigoso. Afinal, qualquer erro seria uma ameaça ao seu valor pessoal. E assim nasce a procrastinação. Pessoas perfeccionistas não são lentas. Elas são travadas pela própria exigência interna. Elas querem resultados maiores do que a energia atual permite. Adote uma abordagem racional chamada progresso mínimo viável. Antes de fazer algo, pergunte: qual é a menor versão útil disso que posso fazer agora? Você não precisa fazer perfeito. Precisa fazer possível. Faça o básico. Entregue algo funcional. Permita-se melhorar com o tempo. Essa atitude diminui a pressão emocional e libera espaço mental para a execução. Quando você se desconecta da obrigação de acertar tudo, o cérebro perde o medo e a ação começa a fluir com consistência. Construir neutralidade emocional como habilidade prática. Muitas pessoas confundem emoções com ordens. Acham que sentir preguiça significa parar, sentir medo significa desistir, sentir desânimo significa incapacidade. Isso cria um ciclo onde a emoção sequestra a ação. Porém, emoções são reações automáticas do cérebro, não instruções. O que falta para muita gente não é motivação, mas a habilidade de não transformar cada emoção em uma narrativa negativa. Quando você aprende a observar o que sente sem transformar isso em limitação, sua ação se torna mais leve e menos influenciada pelos altos e baixos do dia. Pratique a técnica da observação neutra, que consiste em nomear a emoção e agir mesmo assim. Estou ansioso, mas ainda posso dar um passo. Estou cansado, mas ainda posso fazer a parte simples. Estou desmotivado, mas posso cumprir a meta mínima. Isso cria separação entre o que você sente e o que você faz. Você deixa de ser controlado pela experiência emocional e passa a ter controle racional sobre sua própria direção, fortalecendo disciplina e presença. Criar rituais de transição para facilitar o início. O início é sempre a parte mais difícil de qualquer ação. O cérebro rejeita mudanças bruscas, porque toda transição entre descanso e esforço exige energia cognitiva. Quando você tenta começar do nada, enfrenta resistência mental, rituais de transição existem justamente para diminuir essa resistência. Eles funcionam como uma ponte entre o estado atual e o estado desejado. Por isso, atletas, escritores e artistas têm rituais. É uma forma de ensinar o cérebro a entrar no modo de ação sem precisar pensar muito. Crie um ritual pessoal de 60 a 90 segundos antes de qualquer tarefa importante. Pode incluir arrumar o espaço, respirar fundo, abrir o arquivo, organizar o material, alongar rapidamente, beber água.
Esse pequeno ritual repete um padrão que o cérebro reconhece. Após alguns dias, o ritual sozinho já dispara automaticamente o estado mental de execução. Ele reduz fricção, reduz dúvida e elimina boa parte da preguiça inicial. Assim você passa a agir com mais consistência e menos luta interna. Fortalecer a autogestão ao invés da autocrítica. A autocrítica é uma das maiores causas de desmotivação silenciosa. Pessoas que se cobram demais entram em espirais mentais. Eu deveria estar mais avançado. Eu nunca consigo ser constante. Eu sou preguiçoso. Esse tipo de diálogo interno desgasta a energia, cria culpa, diminui a autoestima e sabotagem se torna inevitável. Autogestão, por outro lado, é a habilidade de conduzir seu progresso de maneira objetiva, sem destruir sua própria motivação. É tratar seu desenvolvimento como um processo, não como uma sentença. Troque autocrítica por autoavaliação funcional. Pergunte: o que funcionou hoje? O que posso melhorar amanhã? O que está sob meu controle agora? Quando você muda seu diálogo interno para algo orientado à solução, seu cérebro sai do modo de sofrimento e entra no modo de execução. Isso aumenta a autoconfiança, reduz desgaste emocional e te torna muito mais consistente no longo prazo. Criar disciplina espiritual para sustentar ações em dias difíceis. Aqui, espiritualidade não significa religião, mas presença, intenção e significado. Se a sua ação depende apenas de lógica, você vai se desgastar rapidamente. Se depende apenas de emoção, você oscila demais. Mas quando sua ação nasce de um propósito interno, ela se mantém estável mesmo nos dias ruins. A disciplina espiritual é a capacidade de agir com consciência, sabendo que cada pequena ação constrói uma versão melhor de você. Quando sua vida tem propósito, você não depende de motivação, você depende de direção. Pratique diariamente o minuto de propósito. Antes de começar uma tarefa, pergunte: o que essa ação representa para minha evolução? Quem estou me tornando ao fazer isso? Esse pequeno momento de conexão interior cria clareza e propósito, e quando você entende o porquê, o como se torna muito mais leve. A ação deixa de ser um esforço e passa a ser um compromisso com sua própria trajetória. Agir sem motivação não é falta de energia, é domínio interno. É entender que o corpo sente, mas quem decide é a consciência. O caminho não é vencer suas emoções, e sim aprender a coexistir com elas sem permitir que elas comandem seus passos. Quando você treina identidade, neutralidade emocional, rituais de transição, clareza de propósito e autogestão, você cria uma base mental que te mantém em movimento, mesmo quando a vida está pesada. Se você realmente deseja transformar sua realidade, precisa entender uma coisa: motivação é um bônus, não a base. A base é direção, é propósito, é compromisso com a pessoa que você está se tornando. Quanto mais você age sem depender de sentir vontade, mais sua mente entende que você é alguém que cumpre o que promete. E quando isso se torna verdade interna, a motivação naturalmente aparece, não antes, mas depois da ação. É assim que você cria força, consistência e presença na sua própria vida. E quando isso acontece, nada te segura.